Pessoal, olá, tô aqui de coquinho numa pesquisa acirrada junto com o meu curso em biomedicina na Estácio, deixa eu mostrar para vocês. E tratando parasitologia, né? E nesse caso eu tô analisando a toxoplasmose, que é uma doença do gatinho, o hospedeiro definitivo da doença. Olha lá, oh meu Deus. E ao mesmo tempo, sendo hospedeiro, né, definitivo da doença, ele tem os hospedeiros intermediários, que é os outros animais e o humano. É importante entender que nos hospedeiros intermediários, a toxoplasmose, ela é assexuada na sua multiplicação, né, interna no corpo desse hospedeiro, o que não acontece aqui, que pode ser também sexuada, mas a gente não vai estudar esse aqui, a gente vai estudar esses dois aqui, ó. Eu vou trazer dicas importantes. Bom, essas observações eu vejo como importante para ajudar eu a entender um mapeamento, né? Como é que eu tô? Um mapeamento que é o mapeamento do estresse conforme as dicas de Sigmund Freud, ok? Dentro do nosso corpo humano. Sigmund Freud, que é um neurologista médico, ele virou aí o cara da pseudociência. Dá licença, né? Para quem lê a obra dele, vê que não tem pseudociência nenhuma. O cara é neurologista, médico, traz dicas absurdas, né? Para ascensão nessa área da saúde mental, na via ali de análises também do sistema econômico, como ele diz. E essas análises do sistema econômico, dicas de Sigmund Freud, nada mais são do que neurobioquímicos e neurofisiológicos. Um dos motivos de eu estar hoje fazendo a biomedicina. Ok, por que eu estou me dedicando à biomedicina junto à área da saúde mental, dicas de Sigmund Freud, que também faz parte da análise, né? É simples, para provar que tudo que acontece na mente, que é o que Sigmund Freud traz, vai ferir gravemente o nosso corpo, sim, como por exemplo o desenvolvimento de uma esteatose não alcoólica, certo? Que é dependente ali de etanol na via da fermentação e aumento, sim, da glutationa dentro, por citotoxicidade dentro do nosso corpo. Outras doenças como artrite reumatoide, das doenças crônicas não transmissíveis. Isso é importante porque juridicamente, tendo um abusador, tem que ir para a cadeia, né? Claro, porque o abuso pode prejudicar o meu corpo, sim. O outro fator é que tudo que está no meu corpo também vai prejudicar a minha mente. E nesse caso, causando delírios, como é o caso do efeito da toxoplasmose. Por exemplo, um parasita. Um dos efeitos colaterais da toxoplasmose, né, tá aqui, ó, é a convulsão, cefaleia, dor de cabeça, coma. A gente também tem, ó, déficits neurológicos, olha só que coisa, tá? O nome é toxoplasmose, tá? Lá tava na via da pesquisa taxoplasmose, mas é toxoplasmose. Antes da gente entrar na análise da toxoplasmose, vamos falar um pouquinho do estresse. Quando a gente começa a ficar estressado, a gente começa cartesianamente a ficar estressado, a gente não fica estressado repentinamente. Então isso vai ter níveis, certo? De anti-inflamatórios dentro do corpo. Então eu vou apontar alguns níveis junto também com uma cartesiana de análise importante do gasto de energia do nosso corpo, tá? Ó, é hipotético também, tá? Mas imagina assim, a pessoa começa a ficar estressada e ela vai ter um consumo mais alto de açúcar e ao mesmo tempo a membrana celular, ela vai também queimar na síntese lipídica, tá? Por isso que o açúcar se converte em gordura. Então, nesse processo, primeiro, vamos supor, o primeiro anti-inflamatório é o MSH, com colesterol para alimentar o cortisol, mais colesterol na via lipídica, estrogênio já está bem intenso, e de estrogênio aqui a gente já está numa segunda via, num segundo nível de citocinas, até chegar nas natural killers, tá? Então é um sistema acoplado, né, e de níveis de intensidade alta. Eu estou usando a resistência da análise no contínuo, né, do tempo, com uma variação, né, desses substratos metabólicos e tudo mais no tempo, tá? E, obviamente, interrelação, ok? Bom, então a busca começa pelo alfa-MSH no PONC, tá? Então, uma vez tendo um estresse, lá no mesencéfalo, tá? Vai ser apontado esse estresse
para melanina, que vai solicitar a tirosina junto com a lidopa para produzir melanócitos, apontar isso na skin, vamos supor, tá? Ou nas mucosas, e assim vai no geral, tá? Bom, de qualquer forma, o muco também ele possui os queranócitos, e essa relação do estresse, da vitamina D, do estresse do sol sobre o meu corpo, o estressor, ele pode estar sobre o meu corpo, na skin, ou ele pode estar na mucosa como uma toxoplasmose. O muco, ele tem melanina, ele tem também a queratina, tá? Só que não tanto quanto a skin. O importante é que essa mesma via de conjunto aqui vai ser também a via lá no muco, ok? De apontamento, é a mesma via, só vai mudar o lugar. Tá? O que acontece? A queratina ela tem um apontamento de sulfeto, tá? Então isso é importante porque vai trabalhar esse receptor aqui que é o P2X4, e é isso que a gente mais ou menos vai tratar. O P2X3 ele vai ter uma relação direta com NMDA, glicina, e também as condições ali da dinorfina lá no cérebro, com liberação de resíduos hidrofóbicos e apontamento LIS e também arginina, tá? A arginina tem um apontamento nos muscarínicos do ACH lá no mesencéfalo para a liberação de óxido nítrico. E a lisina, por sua vez, vai ter um apontamento de metilação, tá? Encefalina e tudo mais, e por isso dá dor de cabeça no estresse. Um exemplo, ou na dor de cabeça de qualquer doença que estressa no corpo. Segundo Freud, o cara é fera. Ó, falei de forma super geral, tá? Super global. Então, lembrando que isso daqui é hipotético. Eu tô trazendo um mapeamento global, mas eu acredito que é uma perceptiva cartesiana que pode ajudar, tá? Claro que aqui eu tô dando tudo muito pela metade, mas vamos seguir agora a toxoplasmose nessa via. Bom, a primeira coisa que acontece quando a toxoplasmose é ingerida pelo corpo é a fagocitação da membrana e lá do muco, relacionada ao parasita, por assim dizer, tá? Essa fagocitação, ela vai ocorrer pela via dos microemas que ela possui, que tem uma condição eletrodensa importante com apontamento actina, miosina, integrina. Depois a segunda etapa é das ruptrias, tá? Que vai assim, de alguma forma, segmentar um apontamento enzimático e provavelmente é uma hipótese relacionada à hololectina, que tá cheinha, né, de células vermelhas. Na verdade tem essa capacidade, mas eu não vou chegar aqui. Eu vou fazer primeiro a primeira interação das microemas e que tem uma relação com a sua condição de apontamento que não é assexuado, entre aspas, porque ela depende dessa integração para poder se multiplicar, tá? Então ela é um hospedeiro obrigatório por causa disso, né? Ela precisa do hospedeiro para fazer a sua relação sexual com o hospedeiro e gerar a sua multiplicação, né? Essa aqui é a real, tá? Na verdade é assexuado entre aspas, né? É como se o parasita ele tivesse uma relação mais íntima com o seu hospedeiro nessa ligação. Bom, como isso daqui acontece então? Na primeira via, aqui ó, ela vai, na fagocitação, ela vai atingir o muco. E aqui o muco, ele tem as fibronectinas, tá? A fibrionectina, ela tem essa condição aqui, ó, de relação da matriz com a integrina ou os proteoglicanos para interagir da matriz com a célula. As fibronectinas, elas são da matriz extracelular, do MEC, né? Da matriz extracelular com uma relação intrínseca por esse canalzinho aqui com a célula, tá? Elas fazem um tipo de gap com a galera, tá? Vale ressaltar que o P2X4, que é dependente de ligações de sulfeto do GSSH, né, relacionado à glutationa, ele tem uma ligação com a fibronectina, tá? E aqui que tá o grande X do negócio. Lembra nessa relação eletrodensa da toxoplasmose, né? Agora com esse
Lembra? É a primeira relação e ela é electrodensa, né? Entre a fibronectina, a integrina, que tem actina e miosina dependente de cálcio, apontando o P2X4, que está lá do ladinho do lisossoma, né? Produzindo diversas enzimas. Olha só, é o pontinho-chave a priori hipotético da toxoplasmose. E nessa fagocitação intermediária para poder literalmente ser assexuado, ou seja, na verdade dependente do sexo do seu hospedeiro, né? Essa coisinha pequenininha, microscópica, né? Coisa legal, né? Bom, se o nosso corpinho tá mais ácido, ele vai estar ali com uma condição mais alta, né? Ele sempre vai ter um cálcio ali de apontamento, tá? Então vai ser fácil mesmo lá na mucosa dela tchuf, entrar. E na hora que ocorre então essa fagocitação, o que vai de fato começar a multiplicar a bonitona é o disulfeto, é os níveis do disulfeto que ela vai precisar alterar através dessa segunda etapa, que é das ropitrias, né, e apontamentos enzimáticos que eu não vou tratar. Mas uma coisa é fato, né, gente? Se ela diminui os eritrócitos, o sistema entra num estresse oxidativo. Então a condição dela é até bem simples da análise, né? Ó, mas ela é tão espertinha, a toxoplasmose, que na hora que ela aponta aqui, ó, o muco, a fibromectina, nessa relação, né, eletrodensa, apontando com cálcio a integrina, indo direto para o P2X4, o que ela vai fazer? Ela vai aqui, ó, solicitar uma via, primeiro, de inflamação, CCL2, e aí depois, né, nesse apontamento de inflamação, dependente do nível de inflamação, os interferons gama, tá? E aí aqui um nível, literalmente, né, de morte, tá bom? Só que quando ela aponta esses níveis aqui, que é nível 1, nível 2, nível 3, esse nível 1, ele vai trabalhar junto com o P2X3, que vai agora pela via, né, das citocinas e pela relação com o P2X7, vai de alguma forma tratar esses níveis aqui de GSH, por exemplo, né? Aqui, ó, de sulfeto. Isso é importante porque o P2X3, o que ele vai fazer? Ele vai apontar junto com a glicina, né? Que agora ele vai entrar numa via de defesa, o NMDA, e ali então ele vai lançar a sua reação sobre a dinorfina, que vai liberar resíduos hidrofóbicos num mecanismo de defesa agora da via COX, né, que são os trombocicanos nas prostaglandinas, com esses resíduos hidrofóbicos solicitando lisina e metilação, por isso da dor de cabeça, e aí numa via bem rápida lá no cérebro, bem curta e rápida, apontando por níveis também a relação pelas encefalinas aqui, ó, a relação arginina e lis, para determinar a via muscarinídica, tá? E a liberação de óxido nítrico pelo ACH lá no mesencéfalo, que é o centro de toda a galerinha ali. Ao mesmo tempo, esse estresse que é na mucosa vai solicitar muita tirosina na relação com a dopamina e ali automaticamente a melanina, né? Para virar aqui, criar aqui uma relação entre melanina e queratina. Não estou falando de skin, estou falando de mucosa, uma proteção, né? Nessa via aqui de sulfeto. Agora, olha só, o mais interessante é que nesse processo a pessoa começa a ter problemas de confusão mental, tá? Porque começa a aumentar demais a dopamina no sistema. Olha que coisa linda. Nesse processo, o nosso corpo já está produzindo DEA, né, e muito estrogênio. Por isso que a toxoplasmose na gestação, com alto nível de estrogênio, prejudica o bebê, tá? Então, o que acontece? Absorve com mais eficácia, né? Quanto mais estrogênio, mais DAS aqui, ó, que é o terceiro nível de estresse, né? Porque tá numa via de estresse e ela precisa desses resíduos aqui
para que para que essa via aqui, ó, oi, cadê? Essa via P2X4 com a P2X3, né, equilibre ali um nível, né, de estresse na via das citocinas e alimente ela. Bom, o mais importante é que na via DEA a gente vai ter o fator de crescimento lá em cima, tá? Lá em cima, com o equilíbrio entre P2X3 e P2X4, porque o P2X3, o que ele faz? Ele trata os resíduos hidrofóbicos, né, que é a via da metilação, e o P2X4 ele trata mais a acetilação mesmo, né, que é o estresse, né, a condição, entre aspas, da inflamação, tá? Isso tudo aqui pelo P2X7. O mais importante é que essa segunda etapa aqui, ó, enzimática, ela consegue equilibrar o P2X, esse nível de estresse interno, por isso que ela dá febre, ela não detona o corpo, ela não pode, para poder então, pelo P2X3, né, via glicina, também apontamento de glicina, criar um apontamento para as folhas betas, lá pela via dos queranócitos, tá? E ali, então, que são ligações de cisteínas, ok? Então, ativando essas folhas betas, ela, então, começa a se multiplicar. É onde ela precisa desse apontamento todo, essa engrenagem toda, para gerar um fator de crescimento e poder se multiplicar, tá? Então, ela não pode trazer o estrogênio, ela pode chegar até o estrogênio. Ela não pode, do estrogênio, apontar na via P2X4 com a via P2X7, ela não pode alterar o lisossoma, por exemplo, de forma, né, a criar uma um hiperestressor no corpo e ali então solicitar nessas vias o apontamento natural killers. Ela consegue, pelas enzimas, equilibrar esse processo até o nível do estrogênio no estresse, né, podendo ter ali então agora a ativação dos fatores de crescimento nesse apontamento limite, tá? E ali então agora ela fez a sua primeira etapa. Quem vai concluir essa primeira etapa é o equilíbrio enzimático pelas ROP3, né? Ó, gente, é uma hipótese, tá? É que esse mapa aqui é muito legal, cartesiano, que eu montei das relações aqui, né? E fica como uma hipótese, de repente, né? Os expertises estão muito mais além dessas percepções, mas eu tenho certeza, pela forma que até Gadamer que trouxe isso, né? Da nossa construção, isso envolve até os PhDs, né? Da nossa construção perceptiva não cartesiana, por falta da resistência, res corpórea e tudo mais, eu tenho certeza que essa conexão, entendeu? Ela é meio perdida no caminho, né? Então eu acredito que sim, isso daqui pode colaborar bastante, né? Mas é uma hipótese, não posso concluir no martelo. Vamos seguindo aqui os meus estudos e até a próxima. Qual é a finalidade disso em relação à saúde mental? Muita coisa. Uma vez a gente entendendo como a bactéria estressa e aponta, né, a via, no caso do sistema imunológico, que é a via das citocinas, a gente entende como o estresse também aponta essa via das citocinas, destruindo o corpo daqui para baixo. Tchau!